Média de 6, média de 20, média de 21, média de 72, essas são as médias mais comuns. Porém, eu vou te mostrar a média móvel mais poderosa que nós temos hoje no mercado financeiro. Seja para a bolsa de valores, o mini índice, mini dólar, mercado americano, SP500, cripto, seja qual for o mercado. E hoje nós iremos falar sobre a poderosa média móvel exponencial de 200 períodos. Como ela é utilizada, por que ela é tão assertiva e como você consegue plotar no gráfico e, claro, né, usufruir do melhor da média móvel, né, ter bons resultados com a média móvel de 200. E fique até o final do vídeo que eu tenho uma novidade para você. Mas antes de a gente começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curta, comenta aqui abaixo o que você achou, qual tipo de estratégia você usa e também, claro, não deixe de ser membro aqui no canal para ter diversos benefícios, tá certo? Vamos ao nosso vídeo de hoje. Vou compartilhar minha tela com você e mostrar como que eu utilizo esse indicador de média móvel exponencial de 200 períodos. Sério, pessoal, essa média móvel é a média móvel mais eficiente que nós temos hoje no mercado financeiro, certo? Vamos lá, pessoal. Quais são os ativos que nós iremos operar? Claro, como sempre, né? Mini índice, mini dólar, SP500, pares de moedas, Nasdaq, commodities, forex, né? Pares de moedas. Nós temos o mercado cripto, mercado de ações americana. É muito utilizada a média móvel de 200, principalmente para quem faz operações mais longas, operações para buscar alvos maiores, para você buscar até mesmo fazer operações swing trade com mini índice, por exemplo. Se você faz operações com o swing trade do mini índice, isso facilita bastante, até mesmo utilizado em operações swing trade em ações, mini índice, mini dólar, os pares de moedas, mercado americano, né? Vou mostrar para vocês em vários mercados aqui. Qual é o indicador? Claro, nós vamos utilizar a média móvel exponencial de 200 períodos. Então ela serve para qualquer mercado, até porque uma média móvel a gente costuma chamar média móvel global, que serve para qualquer mercado e todo mercado do mundo opera, tá? Todo e qualquer trader pode usar esse indicador, como eu estava falando para vocês. A análise técnica é muito ampla e há diversas maneiras de você interpretar o conjunto em conjunto com o Price Action. O Al Brooks, que é um dos pioneiros do Price Action, usava muito sendo pioneiro aqui, principalmente aqui no Brasil, sobre o Price Action. Então o Al Brooks, pessoal, é o defensor total do Price Action, é quem faz leitura de candles pura mesmo, chama leitura pura de candles, e ele é uma pessoa que realmente mostra todo o desenvolvimento, toda a desenvoltura para fazer operações no mercado, tá? Vamos sempre cuidar do gerenciamento de risco e cuidar, claro, pessoal, do emocional. Tem um vídeo que eu falo sobre os principais erros do trader aqui, que eu falo sobre emocional. Hoje, a maioria do teu trade não é técnica, não é média móvel, não é indicadores, não é price action, é emocional. Ganância, medo de perder, raiva, tudo isso em conjunto com várias outras coisas. Tá certo? Então, vamos começar a nossa média móvel de 200. Ele é muito utilizado, pessoal, como suportes e resistências, né? Como regiões de tetos e regiões de fundo. Né? Então, a análise técnica, que é a utilização de indicadores, é muito utilizado para detectar sinais de saída e sinais de entrada. Né? Em conjunto com o price action, nós temos análise gráfica. A análise pode ser operada em qualquer ativo do mundo, seja Forex, cripto, B3, mercado americano, até mesmo nas commodities, ouro, milho, petróleo, soja, café, boi gordo, qualquer um dos ativos. Então, muito usado como suportes e resistências, como eu havia falado para vocês, todo e qualquer trader, seja trader iniciante, seja trader avançado, queira fazer swing trade ou day trade, tá? Como que vai funcionar, pessoal? Nós iremos utilizar uma média móvel. Como que vai funcionar? Nós iremos utilizar uma média móvel exponencial para dar entrada, média móvel de 200, período 200. O período gráfico que vamos utilizar é o de 5 minutos em diante. Pode usar o gráfico Renko também. Eu prefiro usar o tempo gráfico com a média móvel de 200. Gosto também de usar o gráfico diário para as ações usando as médias móveis de 200. É bom usar o cruzamento e o distanciamento das médias para ter uma maior orientação. Podemos sempre utilizar a leitura de candles como ajuda para a nossa análise. Além do mais, você pode utilizar entradas por pivô, entradas por Fibonacci, várias outras técnicas para fazer essas operações e obter resultados no mercado financeiro, tá? Agora, nós vamos para o nosso gráfico, em que eu vou mostrar para você como você aplica, como é que você faz as operações, tá, dentro do mercado financeiro. Eu utilizo também o cruzamento de médias móveis e o distanciamento das médias. Vamos focar mesmo no que eu opero e vou mostrar para vocês na prática. Aqui nós estamos na plataforma da Profit Chart Pro, da corretora Toro Investimentos, a corretora brasileira Toro Investimentos. É uma corretora completa, é uma plataforma completa que está migrando para o mercado internacional também, tá? Então assim, pessoal,
Vamos focar agora primeiramente no gráfico do mini índice, nosso chamado índice Bovespa, tá? Que é um gráfico bem interessante. Primeiro passo é nós colocarmos a nossa média móvel. Eu vou lá em indicadores, média móvel, período 200. Vou deixar o período aqui, 200 períodos aqui, que eu vejo que é nosso objetivo aqui. Período de 200, tá? Só que eu vou colocar a média móvel no estilo exponencial. Eu pego meu mouse, passo em cima da linha, dou 2 cliques e vou aqui em exponencial. Aqui em aparência, eu vou deixar uma cor vou botar a cor fúcsia, deixar espessura 2. Então, essa média móvel exponencial, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai dar uma orientação pra gente. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei pra vocês, olha como ela é interessante porque ela serve como regiões de resistência. Nesse caso, quando o mercado está abaixo da média móvel de 200, ela serve como região de resistência, aonde o preço dificilmente vai ficar acima dela. Ó, várias vezes ela serviu como região de resistência. Em conjunto, claro, né, a média móvel com a leitura de candles. Nesse caso, um gatilho de martelo aqui, martelo invertido. Para quem não sabe o que é o martelo invertido, tem um vídeo aqui que eu falo sobre martelo invertido. Então, esse martelo invertido, ele acabou se formando próxima à região da média móvel de 200. E a média móvel de 200, nesse caso, é uma média móvel de resistência, porque o preço está abaixo dela e ela tenta romper várias e várias vezes e não consegue. Claro, vai chegar uma hora que ela vai romper? Vai, como foi aqui. Ela rompeu, inclusive o dia seguinte ele abriu já na média móvel de 200 e acabou rompendo sem olhar para trás, tá? Na maioria das vezes, né, quando o preço ele vai romper a média móvel de 200 tanto para baixo quanto para cima, o mercado pensa 2 vezes antes de romper, tá? Vamos analisar aqui, pessoal, o que nós temos aqui, né, um pouco aqui. Região de resistência, região de resistência, região de resistência, várias regiões, né, pessoal? Nós temos uma região de resistência aqui bem forte mesmo na média móvel de 200. Tá? Vou voltar um pouquinho aqui. Olha só, pessoal, isso aqui é muito interessante. Região de resistência. Inclusive, formou um martelo invertido na região de resistência, né? A tua entrada, nesse caso aqui, vamos supor que está operando. A tua entrada é quando fecha o candle, confirma o candle de martelo invertido. Aqui seria a sua operação de venda. Aqui a operação de venda. Aqui a operação de venda, tá? Nessa região de preço, então seria aqui a sua operação de venda. O teu stop loss é na máxima um pouquinho, eu deixo um pouquinho de folga na máxima do candle martelo invertido, tá? E nesse caso, nosso stop loss é de mais ou menos 250 pontos. O nosso alvo tem que ser no mínimo 250 pontos para compensar a entrada na operação. Então, no candle seguinte, bateu o nosso alvo. Certo? Então, pessoal, é uma estratégia bem tranquila, né? Com base em leitura de candles e também com base na média móvel de 200. Então, eu acho bem interessante. Quando o mercado está acima da média móvel de 200, olha como ele respeita bem, pessoal. Quando o mercado está abaixo da média móvel de 200, respeita como função com resistência. Quando o mercado está acima da média móvel de 200, serve como região de suporte. Aquela famosa frase, né? Quando o mercado rompe uma resistência, vira um suporte. E essa é, né, no caso, quando ele rompe um suporte que era suporte, vira resistência. Tá? Então, algumas vezes, lógico, né, pessoal? Algumas vezes o mercado ele não vai respeitar. Mas a maioria das vezes você vê que ele respeita muito bem. Né? Aqui nós temos aqui. Por que um padrão hoje no mercado financeiro funciona, pessoal? Porque não é só eu, não é só você que usamos. É todo mundo no mercado que usa a média móvel de 200. Por exemplo, pega o gráfico diário das ações da Petrobras. Olha como ele respeita muito bem também. Lógico, vai ter dias que não vai respeitar, né? Como por exemplo aqui, ó. Ele rompeu o gap e não quis nem saber. Né? Mas aqui ele respeitou várias e várias vezes. Aqui ele respeitou também várias e várias vezes também. Né? Agora que teve um movimento forte, né? Tá bem longe da média. Tá? Então é um ponto bem interessante. Agora, pessoal, voltando aqui ao nosso... Você pode operar também no mini dólar se você quiser, tá? Você pode operar no mini dólar sem problema nenhum. Eu prefiro mais o mini índice, tá? Um outro indicador que eu costumo utilizar bastante é o indicador de afastamento médio. Eu vou lá em cima em indicadores. Esse indicador de afastamento médio, eu consigo medir se o preço está muito acima da média móvel do 200 ou se ele está muito abaixo da média móvel do 200, que são momentos de extremos, momentos onde a gente vai procurar tomar alguma atitude. Então eu vou lá em indicadores, mais indicadores, afastamento médio. Afastamento médio, clico para inserir em nova janela, ele vai inserir aqui embaixo, e eu vou deixar afastamento médio no período 200, tipo exponencial. Aqui a aparência eu vou deixar ok aqui. Vou deixar aqui em escalas decimais. Pessoal, como a gente consegue observar aqui, ó,
que em média, né, analisando esses dados que nós temos aqui, ó, em média, vamos pegar o mês de junho inteiro. O máximo que ele chegou a ficar de distante da média móvel de 200 foi mais ou menos 2.000 pontos. Que foi bem nessa região aqui, ó. 2.700 pontos. É o máximo que ele chegou a ficar. Mas em média, batendo o olho aqui, a gente consegue observar que a média, né, que o preço se distancia da média móvel, tanto para baixo quanto para cima, é mais ou menos 1.500 pontos. Então, quando o preço ele está 1.500 pontos acima da média móvel de 200, geralmente o mercado ele tende a corrigir, ele tende a dar um pullback, tá? Nesse caso, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o mercado a uma média mais ou menos 1.500 pontos na média. Aqui mais ou menos aqui, mais ou menos 1.500 pontos na média. Aqui também, né, mais ou menos aqui, mais ou menos 1.500 pontos na média. Tá lógico, algumas vezes ele vai ficar 1.600, 1.700, mas a partir de 1.500 pontos, a gente tem que começar a ficar um pouquinho atento para começar a fazer as operações. Para começar a fazer operações para o mercado tentar voltar para a média móvel do 200, também conhecida como retorno à média, não, ou bom filho, né? Bom filho retorna a casa, tá? Isso serve para o mercado brasileiro. Para o mercado de ações, o afastamento médio, aqui a gente consegue diferenciar em centavos, né? Ou também, né, em diferença de reais. Então, o afastamento médio que nós temos. Aqui no caso, estou olhando a Petrobras, e a gente consegue observar que, historicamente, a Petrobras no gráfico diário, lógico, teve o Covid aqui, a pandemia, né? Mas o máximo que ele chegou a ficar em média, mais ou menos em torno de R$8, mais ou menos, a distanciamento entre a média móvel e o preço que ele chegou, tá? Então faz um estudo com base nas ações, né? Eu fiz estudo com base da Petrobras, eu sou especialista na Petrobras, na Vale e no Ibovespa, né? Se você quer especializar em Embraer, quer se especializar em Vale, quer se especializar em Banco do Brasil, vai fundo, que é o ponto certo, tá? Então ponto bem interessante. Caso você queira operar no mercado internacional, eu tenho a plataforma do MetaTrader 5, tá? É uma plataforma que eu consigo fazer operações no índice SP500, no índice Nasdaq, no índice Dow Jones, até mesmo em ações americanas, tá? E eu consigo ver o gráfico atual do índice SP500. Por exemplo, agora eu tô gravando de madrugada. Agora são 00:22 e o mercado tá aberto. Então se eu quiser operar, eu posso, lógico. O mercado de madrugada é um mercado, podemos dizer assim, mais lateralizado. É um mercado sem muita tendência. Pode acontecer uma tendência forte? Pode. Nada impede, tá? Agora analisando o mercado americano, pessoal. Pessoal, em inserir indicadores, tendência, moving average. A gente vai adicionar uma média móvel. Período 200, tipo exponencial. E a cor eu vou deixar você aumentar um pouquinho a espessura só. Eu vou dar OK. Então nós temos a média móvel exponencial de 200 períodos para o índice SP500. Tá? E o índice SP500 é um índice sensacional, tá? Porque ele respeita muito mais que o mercado brasileiro. Tá? Se você quer operar no mercado americano, pessoal, tá? Opere no índice SP500. Porque ele respeita muito. Por quê? Não é só eu que estou operando, é o mundo inteiro. O índice, a maioria são brasileiros, ou até mesmo institucionais. Mas o mercado americano, pessoal, o SP500, é eu, é você, é o mundo inteiro, é o chinês, o japonês, é o russo, é todo mundo tá operando o SP500. E é um mercado que respeita muito bem, tá? Você pode colocar também, né, a média móvel, se você quiser, você pode colocar também a média móvel de 200, como eu falei para vocês, ou outra média móvel, um cruzamento, por exemplo, ou também até mesmo um afastamento médio. Você pode colocar um indicador de afastamento médio que você pode replicar, claro, no mercado americano também. Então você consegue verificar aqui, eu vou colocar um gráfico, pessoal, de meia hora, que eu verifico que eu consigo ver melhor. Olha só, pessoal, como ele respeita bem, né? Principalmente as regiões-chave, né? Regiões aqui nós temos um fundo importante, um fundo importante, um fundo importante. Então, quando o preço ele está acima da média móvel de 200, a média móvel de 200 tende a ser uma região de suporte, tá? E quando o gráfico está baixo, o candle está abaixo da média móvel de 200, a média móvel de 200 tende a ser uma região de resistência, como, por exemplo, aconteceu aqui, né? Nós temos um outro exemplo aqui, como forma de resistência também. E aqui ele acabou rompendo, né? O dia de hoje ele acabou nem olhando para a média móvel, acabou rompendo de uma vez só. Então por isso que a gente tem o stop loss bem programado, com base na leitura de candles, tá? Então veja mais como é que funciona o stop loss e algumas aulas que nós temos aqui no canal, tá certo? Então, pessoal, essa foi a utilização da média móvel de 200. Você pode operar a hora que você quiser, tá? E lembre-se, quando você for operar no mercado internacional, é muito importante que você tenha saber as notícias, tá? Saiba ler as notícias, saiba ler o mercado, principalmente para quem opera no mercado brasileiro ou mercado internacional. Porque o mercado brasileiro, o que interfere no mercado brasileiro? É o mercado internacional.
É o índice americano, o SP500. Lógico, vão ter dias, por exemplo, hoje, o dia que eu tô gravando, né? O mercado brasileiro despencou e o mercado americano disparou. Aqui, ó. Esse aqui é o SP500. Olha o gráfico do mini índice, pessoal. Despencou, né? Tem dias que o movimento é completamente o oposto. Por isso que é importante você ver as notícias. Até mesmo na plataforma da Profit tem um calendário econômico. Você clica ali em calendário econômico, tá? Até mesmo no próprio MetaTrader também você tem um calendário. Na parte inferior que nós temos aqui o histórico, nós temos calendário, tá? Então, aqui, ó, a notícia aqui dos países aqui. Deixa eu até puxar um pouquinho pra cima aqui, ó. Ó, alguns países aqui, a prioridade, não, né? Qual que é o período, qual que é a previsão, qual que é atual, qual foi o anterior, tá? Tem alguns países que não mudam nada, né, pessoal? E os Estados Unidos só depende dele mesmo, praticamente. Então, não tem igual o brasileiro olha o mercado americano, né? Não, o mercado americano só olha ele mesmo, tá? Tem alguns sites de notícia que eu acompanho também. Por exemplo, eu gosto bastante do Infomone, né? Consigo ver vários aqui, tá? E também eu uso também o site do Wiki. Esse site do WikiFX aqui é um site que você consegue até mesmo consultar algumas corretoras. Tem aplicativo, você pode fazer um download, né? E você consulta as corretoras que você quiser, né? Para você fazer o teu download da plataforma, né? Por exemplo, você pode consultar qualquer corretora que eu quiser aqui, né? No Infomone, no Investing também, no br.investing, eu consigo consultar se aquela corretora americana é boa. Então, antes de você operar no mercado internacional, no índice americano, nas ações americanas, ou ações europeias, se você quiser, commodities, consulte esse site do Wiki aqui e também o site aqui do Infomone, que aqui também corretoras, eu consigo ver corretoras de câmbio, corretoras online, exchange de criptos, corretoras brasileiras, tá? Esse Wiki tem até um ranking. Se eu vou aqui em FP Markets, por exemplo, como exemplo aqui para vocês, né, eu consigo ver o ranking dela, né, qual que é a classificação, qual que é as taxas e tudo mais, tá certo? Então, eu uso o Infomone e o Investing também como referência dentro do mercado financeiro, tá certo, pessoal? Então, antes de você operar, acompanhe sempre as notícias, tá bom? Muito obrigado para você que me assistiu, não se esqueça de comentar nesse vídeo, curtir e comente o que você achou, como você operou, se você já usa e o que você achou desse vídeo, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal e seja membro para obter algumas vantagens aqui na Wall Street, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.